Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin aqui no meu canal. Olha só, de ontem para hoje, Bitcoin fez um fechamento em baixa, continuando o processo de correção, fechou o dia abaixo da média de 200 períodos, que era um ponto que eu mencionei que se o Bitcoin perdesse, a gente poderia ver uma correção adicional. Ele de fato caiu, mas antes do fechamento já conseguiu ter uma retomada. Hoje voltou aqui acima da média de 200 períodos e agora está brigando exatamente nessa região, né? Então nós temos um cenário aqui onde o preço está brigando para se consolidar nessa região. Ele pode hoje fechar acima, amanhã abaixo e ficar fazendo essa movimentação aqui, até que de fato ganhe tendência, né? E qual que é o ponto aqui? A gente nunca sabe quando essa tendência vai vir. Se a partir de agora o preço já vai continuar caindo direto para os próximos níveis de suportes, ou se ele vai fechar aqui e depois já retomar lá acima da média de 100. Então é isso que a gente busca encontrar pistas aqui nas atualizações. Então antes de a gente dar sequência, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então, vamos começar atualizando as regiões com mais interesse em aberto de liquidações, ver se houve mudanças, né? Porque isso tem sido didático para as nossas análises, né? Primeiro, olhando aqui para o gráfico, vamos olhar para o gráfico de 12 horas primeiro e depois no final eu vou concluindo ali para vocês. No gráfico de 12 horas, observe que o Bitcoin está mais perto de uma região de liquidez mais importante, 86.700 dólares. Vamos ajustar isso daqui, ó. Vou pegar essa linha, 86.700 dólares, ok? Depois tem um ponto lá em cima nos 87.300, 87.300 dólares. Vamos trazer essa linha para cá, mais ou menos nessa faixa aqui. Abaixo não é tão relevante no gráfico de 12 horas, vai ser mais relevante no gráfico de um dia, que não tem, na verdade, também essa relevância aqui, ó, somente lá acima do preço. 87.900 dólares. Vamos ajustar aqui, 87.900 dólares. Observe que todas essas regiões ainda é abaixo da média de 9 períodos no diário. Então a gente está falando por enquanto até aqui de um respiro de alta. Esse nível nós já marcamos. E aí depois tem pontos lá, ó, nos 89.500 a 89.700. Vamos marcar aqui, ó, 89.500. Nessa faixa aqui, ó. Perfeito. Abaixo do preço, nada significativo. Gráfico de 3 dias. Gráfico de 3 dias, as mesmas regiões são precificadas aqui, mas aí depois a gente começa a ver volumes consideráveis dos 92.500 até 93.400. Vamos marcar aqui, ó, 92.500 até 93.400. Vou marcar em roxo aqui, certinho, os pontos de liquidações. Depois eu vou mostrar aqui para vocês a minha conclusão proveniente disso, tá? Gráfico de uma semana. Mesma coisa, só que aí nós temos mais volumes acima ainda, ó. 96.500, 97.300. 96.500. Tá bem na LTB lá, ó. 97.500. Perfeito. Sem volumes consideráveis abaixo também. Gráfico de 2 semanas. Também volume considerável só lá acima, ó. 99.500 dólares. 99.500 dólares. Ok, todos ali testando o ponto de resistência chave, né, do BTC. E só para a gente finalizar aqui, ter uma noção maior, gráfico de um mês, ó, os volumes até são consideráveis somente acima, e até temos gráficos maiores, ó, não existem mais grandes volumes de liquidações abaixo do preço. É como se o Bitcoin já tivesse, gente, finalizado a sua liquidação. Tem aqui ainda um ponto lá nos 61 mil dólares, mas muito distante, tá certo? Então, qual que é o ponto mediante a isso? Que é de maior probabilidade uma retomada em escala do BTC. O que é isso, Bruno? Uma retomada em escala, né? Primeiro, ele precisa conseguir
consolidar aqui acima dessa média de 200, que pode estar acontecendo entre hoje e amanhã. Então, vocês que seguiram a minha orientação, né? Porque na minha última análise eu falei assim, ó, para quem não conseguiu reduzir a exposição e quer reduzir agora, você reduz se o preço perder a média de 200. Só que se ele perder e depois voltar acima, você tem que voltar para aquela exposição e ficar fazendo esse jogo, certo? Por quê? Porque uma hora ele vai ganhar tendência. Vamos supor que ele feche acima hoje, amanhã fecha abaixo e o mercado despenque. Ok? Você vai conseguir se proteger. Agora, ele fechou abaixo, vendeu, ele fechou acima hoje e ele consegue se recuperar, você vai estar no jogo, tá certo? Então, isso que é a gente observar uma recuperação em escala, né? Porque a gente tem esse ponto de liquidação que está nessa faixa que o preço está agora, que é essa faixa aqui. Aí ele tem essa resistência marcada em vermelho. Então, ele pode vir liquidar aqui, fazendo essa primeira recuperação dessa primeira escala, que é essa região aqui, ó. E ficar trabalhando aqui. Aí, a hora que ele romper a linha vermelha, ele vai para o próximo nível, ó. Vai liquidar o próximo nível, perto, entre essas duas linhas vermelhas. Conquistou o próximo nível, ele vai lá liquidar aquela próxima região. E aí, por que a gente tem que observar de perto? Porque ele pode só vir liquidar aqui e cair mais. Ou ele pode vir liquidar aqui, consolidar e depois cair mais. Por quê, gente? Porque o Bitcoin ainda está em uma tendência de baixa. Enquanto ele não reverter essa tendência de baixa, eu preciso que vocês entendam que qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas. Tá certo? Qualquer movimentação de alta é um respiro para mais quedas. E vocês precisam estar preparados para esse viés, tá? Então, a gente deve entrar aqui entre hoje e os próximos dias em um período chatinho. Ah, vendemos ontem, hoje manda comprar, amanhã manda vender, manda comprar e fica consolidando aqui até o preço ganhar a tendência. E aí, esse é um contexto que a gente precisa ser frio, ser direto e reto, objetivo para poder conseguir otimizar, tá? Porque quando ganhar a tendência, tudo isso vai compensar. Então, o Bitcoin segue com possibilidade de continuar a sua queda, mas mediante essa análise de liquidação, a gente pode ver um respiro hoje aqui nessa faixa dos 88 mil dólares, tá? Antes de mais quedas. Por quê? O fato de não ter liquidações aqui não significa que a gente não pode ter quedas, tá? A gente tá vendo aí uma queda nesses últimos dias com a concretização das tarifas que o Donald Trump vem implementando, né? Então, quer dizer, cara, se sai mais alguma canetada, alguma coisa importante, mesmo não tendo regiões de liquidações abaixo, isso pode levar a um contexto de queda do BTC, tá? Então, por isso que a gente tem que se planejar mediante esse viés, mas, mediante análise, a gente deve ver um respiro a partir de agora com essas regiões do mapa de calor de liquidações, tá certo? E aí, pessoal, olhando aqui para o fluxo de mercado, ó, dominância do Bitcoin segue trabalhando na mesma região, sem muita sinalização forte. Com isso, a gente vê as moedas, ó, basicamente na mesma, Ethereum, Solana, basicamente ali na mesma, consolidando, uma Link da vida consolidando, né, uma NIR da vida consolidando. Então, a maioria das moedas estão penduradas, com riscos de cair mais, aguardando o Bitcoin ter uma retomada, tá certo? Não é a hora de você pensar em trades curtos em altcoins. Altcoins agora é você ir ajustando a sua exposição para caso o Bitcoin caia mais, você conseguir comprar essas moedas mais barato, de forma fracionada, para você baixar preço médio para a próxima pernada do Bitcoin, que tem de ser a última onda de valorização. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que essa análise venha te ajudar. Comenta aqui quais altcoins você quer uma análise. Se quiser se manter atualizado ao longo do dia, entra no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. E gerencie os riscos, pois sabemos que o mercado pode continuar caindo, especialmente se hoje ele nem conseguir fechar o dia acima da média de 200. O cenário de baixa deve continuar até que o Bitcoin reverta essa tendência de baixa. Por enquanto, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas, ok? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.